teremos agora a exposição da palavra do Senhor. Como os irmãos bem sabem, nas manhãs do dia do Senhor nós expomos aqui o Antigo Testamento e à noite nós expomos o Novo Testamento. Estamos aqui no capítulo 10 de Deuteronômio. E esse capítulo aqui nos coloca diante, mais uma vez, da aliança do Senhor, quando o Senhor, mais uma vez, dispõe de colocar a sua lei, a sua palavra para o povo. A diferença que há aqui, do capítulo 10, quando nós temos as segundas tábuas da lei, é que, no primeiro momento, o Senhor mesmo havia lavrado as tábuas, aquelas que Moisés, jogando sobre uma aparência de bezerro de ouro, as destruiu. E aqui nós temos o Senhor pedindo para que dessa feita Moisés lavre as tábuas, porque ele vai novamente escrever aquela lei que havia sido, portanto, quebrada, quando do pecado dos filhos de Israel, na feitura daquele ídolo, a semelhança, o parecido com o bezerro de ouro. Então, aqui nós temos, irmãos, veja, 22 versos que podem ser divididos da seguinte maneira. O próprio texto, não sei se da sua Bíblia, traz aí uma divisão através de alguns pontos que são levantados. Primeira parte do texto vai do verso 1 ao verso 7, segunda do verso 8 ao verso 11, a última é a parte mais extensiva, do verso de número 12 ao verso de número 22. Em todos esses textos, irmãos, nós temos aqui o Senhor manifestando a sua lei, o Senhor levantando aqueles que hão de lhe adorar e lhe servir, e por fim, o Senhor dizendo como ele deve ser servido. A exortação final, e a parte final do texto, que é a mais longa, onde eu vou me dedicar mais tempo, fala sobre a questão da obediência. Deus chamando o seu povo a viver uma vida santa diante dele. Afinal de contas, como anteriormente já havia dito, a nossa vida só faz sentido se vivida diante de Deus. Os filósofos diziam, os antigos, de que a vida só vale a pena ser vivida quando analisada. Não, irmãos, o cristão, ele entende de forma diferente. Ele entende que a vida só vale a ser vivida quando vivida diante de Deus. Também filósofo falava sobre isso. Seu nome era Søren Kierkegaard, dinamarquês, de ordem luterana, filósofo, um dos melhores da nossa época recente, quando expressava a doutrina da obediência do crente para agradar ao seu Senhor. Obviamente, ele tinha uma visão luterana, não era uma visão bem confessional, mas era uma visão digna de respeito e de observação. Então nós temos aqui, irmãos, Deus dando a sua palavra, Deus levantando os seus adoradores e Deus dizendo como esses adoradores devem servir. E é assim que nós seremos ensinados agora nessa manhã. Deus nos dá a sua lei, ou Deus nos dá a sua palavra, Deus vai levantar os seus adoradores, Deus vai dizer quem são aqueles que o adoram, e por fim, Deus vai dizer como ele deve ser adorado. Ok? Verso 1 ao verso 7. Vamos analisar esse texto, irmãos. Observe só. Naquele mesmo tempo, me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze-te uma arca de madeira. Naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste, e as porás na arca. Assim diz Moisés, fiz uma arca de madeira de acácia, e alisei, ou trabalhei. A palavra alisar aqui, Moisés está dizendo assim, trabalhei nela. 2 tábuas de pedra, aliás, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com 2 tábuas na minha mão. Então, escreveu nas tábuas, esse escreveu nas tábuas o que apontando para Deus, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falaram no dia da assembleia, no meio do fogo que o Senhor mais deu a mim. Virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera. Ali estão como o Senhor me ordenou.
Partiram os filhos de Israel de Beerote, Bene, Jacã, a Moserá. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. E Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar, ou foi o substituto de Arão. Dali partiram a Gudgodá, e de Gudgodá a Jotbatá, a terra de Ribeiro de Águas. Então vamos lá, irmãos. Observe só como é que o texto nos apresenta. Veja, Deus reuniu o povo e põe Moisés como profeta para declarar a sua vontade ao povo. Observe aqui que há um pensamento lógico no texto. Novamente, Deus põe a palavra de forma escrita. Bem, irmãos, como um teólogo, e aqui não falando como um pastor, como um teólogo, eu penso o seguinte, que há um motivo pelo qual Deus sustenta a sua palavra não de forma oral. Interessante é que dentro da academia, do seminário, você é levado a entender que boa parte do texto do Antigo Testamento, da lei, ela foi passada de pai para filho, naquilo que os teólogos dizem, chamado de tradição oral. Deus não havia escrito a sua palavra, mas uma tradição de pai para filho vai passando, até o ponto deles colocarem em evidência aquilo que foi dito, para que aquelas palavras que foram anunciadas não se percam. Mais interessante ainda, parece que essa não ser uma tradição bíblica. E aqui eu insisto até com meus colegas, que em todo o texto, nós não estamos diante apenas de palavras ditas ao vento, ou faladas ao ouvido. Observe que Deus revelou sua mensagem a Moisés, e se fosse uma tradição oral que sustentasse a verdade de Deus, quando Moisés falecera, toda a revelação havia cessado. É lógico. Se Deus revelou a sua mensagem a Moisés, o profeta, se o profeta não as prescreveu, não as ditou, não as colocou sobre um tecido, sobre uma pedra, sobre a madeira, ora, a palavra havia sido perdida. A palavra havia sido perdida. Há uma lógica processual nisso. E ainda que alguém diga assim, mas a tradição oral, ela não vigora apenas entre o que recebe a palavra, mas ela vigora para os seus interlocutores, aqueles que recebem a transmissão de um para o outro, do mais velho para o mais novo, do maior para o menor. Então, o pai que conta a palavra para o filho que guarda a palavra e conta para o seu filho mais novo. Tente fazer esse caso, ver se dá certo. Chame seus amigos, chame sua família, coloque em redelinho, diga para o primeiro, Deus disse. Aí você recita um verso e conte para a primeira pessoa que está ao seu lado. E peça para ela reproduzir. Você começa com uma frase de início e termina com uma frase completamente diferente no final. A frase muda. A frase muda. A tradição oral, irmãos, em resumo, ela não sustenta toda a verdade de Deus. Se assim fosse, nós estaríamos correndo o risco de ter uma palavra extraviada. Os símbolos confessionais nos ensinam que Deus preservou a sua palavra. E nos ensinam como Deus preservou a sua palavra. Não foi em vaso de desonra como nós. Não foi, irmãos. Mas antes, a palavra de Deus ela é preservada de forma escrita. É por isso que nós escrevemos, para que nós não tenhamos dúvida daquilo que foi dito. É por isso que Deus, sabendo que os homens são pecadores, e que se rebelam contra a sua lei, contra a sua verdade, contra o seu evangelho, contra a sua justiça, e que eles têm a tradição adâmica, ou edêmica, de mudar a verdade de Deus. De todas as vezes que Deus revela a sua vontade, alguém se interpõe e diz assim, será que ele disse isso mesmo? Será que ele não quis falar foi isso e aquilo? Ou seja, a tradição oral parece que não é uma coisa muito forte para que nós tenhamos confiança. É por isso que Deus diz agora a Moisés, Moisés, lavra 2 pedras e eu vou revelar a minha lei novamente para ti. Para que esteja escrito, teve dúvida, consulte a lei. Teve dúvida, vá às pedras e consulte nas pedras aquilo que eu tive de revelar, me servi revelando. Portanto, irmãos, aqui Deus novamente coloca a sua lei diante dos homens. A validade é que elas sendo escritas em pedras, elas sejam perpétuas. Ora, foi assim que Cristo interpretou esse ato
dizendo que a sua lei não passaria e que nenhum tio seria revogado dela, porque está escrito. É assim que ele se refere: está escrito acerca de mim, está escrito na lei e nos profetas, está escrito em Moisés. Por várias vezes Cristo expressou essa palavra está escrito. Até mesmo lá em João 7,38, o verso clássico nosso aqui, ele usa a palavra escrito quando ele assim, como diz a Escritura de escrito. Quem crê em mim conforme diz a Escritura. Então, irmãos, há uma validade enorme que nós temos diante de nossos olhos uma palavra escrita. Porque, observe só, irmãos, a bem-aventurança de Deus, ela não paira somente naqueles que ouvem, mas primeiramente paira onde? Naqueles que leem. Bem-aventurado o que lê. Bem-aventurados são os que ouvem. Apocalipse 1:3. Então, observe só, irmãos, há uma tradição aqui vigente nas Escrituras Sagradas. É de que Deus prescreveu para nós a sua lei. A lei de Deus, ela, portanto, pode ser consultada. Ela é real, porque ela pode ser vista. Ela é viva, porque ela transforma a vida dos pecadores. Ela é verdadeira, porque exala da parte do Senhor. Ela vem diretamente de Deus. Foi o próprio Deus de Deus que, portanto, pré-anunciou, portanto, o que nós estamos lendo. Portanto, o cristão, ao se deparar com essa lei, ele não deve ter dúvida no seu coração se deve ou não caminhar por ela. Ele certamente deve ter uma certeza, devo caminhar por ela. Ele não põe em dúvida aquilo que Deus revelou, pelo contrário, ele a lei entende. Afinal de contas, nós não estamos numa tradição que foi passada a nós de forma incerta. Nós estamos diante de uma tradição que foi passada a nós de forma correta. Porque Deus preservou a sua palavra. Então a primeira parte do texto aqui, irmãos, vai nos mostrar a natureza da palavra de Deus, ou a natureza da revelação. A primeira coisa que nós temos no nosso coração é que Deus preservou a sua voz. A voz de Deus pode ser, portanto, preservada. E quando nós a lemos, nós a ouvimos. Ora, o som que é refletido aqui no texto é esse que é demonstrado no verso 4, que diz assim, no meio do fogo, parte final. Do meio do fogo, o Senhor mas deu a mim. Ou seja, quando Moisés está aqui recebendo a lei do Senhor, ele está vendo e está ouvindo sons que exalam do meio do fogo. Ora, a expressão fogo aqui não é uma outra coisa a não ser para mostrar a reta justiça de Deus, ou o reto juízo do Senhor. Agora, uma pergunta que fica, e que nós, não que necessariamente devemos responder, mas é interessante que nós a respondamos. Por que Deus não lavrou as pedras, como tinha feito a primeira vez, mas pela segunda vez ele pede que Moisés faça isso? E ainda dá uma ordem para que essas pedras sejam lavradas em conformidade com as primeiras. Você já se perguntou? A curiosidade sua é o suficiente para que você pudesse perceber essa pergunta do texto. Por que Deus pede a Moisés que lave a pedra conforme as primeiras pedras que foram lavradas por ele, o Senhor? Para que ele, Deus, escreva sobre elas os mesmos textos que foram colocados nas primeiras tábuas. Ora, irmãos, o motivo disso, dessa resposta, não está aqui nesse ponto. Está no terceiro ponto. Quando nós vamos observar aqui o ato da obediência, nós vamos descobrir o porquê Deus disse assim a Moisés: Moisés, lavre você agora as pedras. A palavra lavrar aqui é tirar da rocha e trabalhar nela, deixar polida ou lisa, de tal maneira que pudesse ser, portanto, prescrita algo. Então veja só, para o seu povo, Deus dá a sua lei. E quando Deus dá a sua lei, ele emite a sua lei com justiça e com juízo. É por isso que ele se manifesta sempre no meio do fogo. Agora você já se perguntou, por que no meio do fogo? É interessante notar, irmãos, que dentro da tradição bíblica, o fogo sempre fez uma separação entre pureza e impureza. Observe só, você já percebeu que para eliminar a impureza dos homens, Deus usou fogo? Deixa eu lhe dizer.
Quando aqueles homens pecaram contra o Senhor, lá no Egito, como foi que Deus os puniu? Descendo sobre eles o quê? Fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Não foi assim que ele fizera com as duas cidades impenitentes? Sodoma e Gomorra? Fogo e enxofre. Não foi assim que ele puniu Adão, pondo no Éden um querubim, cortando na sua mão o quê? Uma espada flamejante e fogo? É assim que Deus com pecadores. Quando os homens pecaram, naquele caso, da feitura das primeiras tábuas, como foi que Deus puniu lá no sopé da montanha? Engoliu-os com fogo. Como é que Deus punirá os homens no mundo vindouro? A não ser com fogo. O fogo, irmãos. O inferno será lançado aonde? No lago de fogo. Você percebeu isso? Que impureza aqui, ela é denotada com fogo. E foi assim que Cristo disse. Quando disse assim, o trigo é colocado no celeiro, mas a palha e o joio é colocado aonde? No fogo. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Agora, como é que Deus preserva o seu povo? Você se perguntou também? Como é que Deus preserva o seu povo? Deixa eu dizer para você, com fogo. Deus preserva o seu povo com fogo. Como foi que ele preservou aqueles a quem ele tirou do Egito? Se revelou a Moisés numa sarça ardente, em quê? No fogo. Deixa eu dizer mais. Sadraque, Mesaque e Abidênego foram lançados em uma fornalha de fogo. Quando o rei ousa olhar, diz assim, não vejo 3, vejo 4. O quarto, em exemplo, semelhante ao filho do homem. No entanto, no primeiro exemplo que eu dei aqui, o fogo consome e destrói. No segundo, o fogo arde e não consome. A sarça ardia e não se consumia. O fogo da fornalha arde e não consumiu nem Sadraque, nem Mesaque e nem Abidênego. Deus preservou-os no fogo. Você observou que os soldados do rei, quando levaram os 3 para serem lançados na fornalha de fogo ardente, eles morreram. E os 3 foram preservados com vida. Os 3 foram preservados com vida. Aqui, Deus está preservando o povo da seguinte maneira. Olha como é que Moisés escreve isso. Ele diz assim, então, escreveu nas tábuas, verso 4, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor nos falaram no dia da assembleia, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mais deu a mim. Virei desse do monte e pus tábuas na arca que fizeram, e ali estão como o Senhor ordenou. Presta atenção. Deus disse que ia apenas se revelar a Moisés. E chamou Moisés para subir no monte. E a descrição dos que vêm é a seguinte. O monte ardia em fogo. E Moisés, que estava lá, estava preservado. Moisés estava no meio do fogo, preservado. No entanto, Deus disse, e aquele que tocar o monte, os demais, filhos de Israel, será morto. Deus aqui fazendo uma separação clara, que na sua presença assombrosa, ardendo em fogo, o povo vive sem que seja molestado. Em contraste com aqueles que não são chamados a uma reunião em assembleia solene com o Senhor, aqueles que quiserem se achegar a Deus serão predominantemente mortos. Deus revela a sua palavra, portanto, para preservar o seu povo do meio do fogo. Foi assim que ele mostrou a Abraão, como uma labareda de fogo, passando entre as partes dos animais que eram fendidos ao meio.
para mostrar a Abraão que desde já vigorava uma lei pertencente à sua revelação, que Deus seria um Deus de justo juízo. De justo juízo. É por isso que no restante da declamação do capítulo 10, o texto vai nos dizer que ele, sendo justo, não faz acepção de pessoas. Porque Deus é justo. Sua palavra, portanto, serve para todos nós. E ela produz no nosso coração atos de justiça. E se houver violação, o homem será queimado com fogo. Mas se houver obediência, o homem será preservado do fogo. Ou preservado no fogo. Portanto, o conteúdo da revelação é esse, irmãos. Lei que emite a nós justiça. Portanto, se você quer ser justo, veja, portanto, o que Deus diz em sua palavra. Se você quer ser justo, ame a palavra de Deus, a conheça, a obedeça, a pratique. Portanto, o meio de revelação da qual Deus se faz notório entre os crentes é a sua palavra. E a sua palavra emite, portanto, um padrão de juízo e justiça. Para quem é dada a guarda da sua palavra? A quem Deus, portanto, revela a sua mensagem? Observe aí a partir do verso 9. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi. A palavra que é usada aqui para separar, na tradução da Bíblia King James, a versão do Rei Tiago, né? Então, vejam só, a palavra separar aqui, ela é traduzida como santificar. Então, se a gente pudesse estar lendo naquela Bíblia, a gente leria assim: no mesmo tempo, o Senhor santificou a tribo de Levi. Faz mais sentido. Faz mais sentido. Porque a palavra santificou aqui tem duas ordens. Não é somente separar, mas é tomar para si. Santificar, de fato. Purificar a tribo. Então, quem é o povo a quem Deus chama para o seu serviço? Um povo que foi separado, tirado do meio e purificado. E purificado. Nós chamamos a palavra purificação, né, de santidade. De santidade. Deus, portanto, imprime no coração daqueles que vão lhe servir santidade, dedicação exclusiva, serviço próprio e único. Deus estava dizendo assim para os de Levi: ora, vocês vão me servir, mas somente a mim. Vocês não terão um outro trabalho senão fazer o meu trabalho. Vocês não terão um outro padrão de vida a não ser viver conforme a minha vontade. Portanto, vocês são meus. Os homens possuem a terra, vocês me têm a mim como herança. Os homens receberão as suas possessões, vocês recebem a mim. E os levitas ali podiam reclamar e dizer assim: mas Senhor, olha só, nós merecíamos pelo menos um pedaço de chão para que pudéssemos nos abrigar. Mas é como se Deus estivesse dizendo assim: vocês não foram separados? Então vocês são meus, propriedade exclusiva, vocês entre eles são como se fossem peregrinos. Peregrinos. Vocês não têm terra, vocês não têm solo. Então veja só, Deus agora começa a revelar quem são aqueles que irão lhe servir. Dedicação exclusiva. E ele chama esse povo de o povo da tribo de Levi, que é justamente a parte da nação dos filhos de Israel, de onde se vêm os sacerdotes. De onde tem toda a descendência de Arão, que fora substituído. Olha só, no mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante de Deus. Veja só essa expressão. Para estar diante de Deus, diante do Senhor. Para o servir. A palavra servir aqui, ela tem uma tradução vinda literalmente até do inglês. A palavra servir aqui é a palavra que o americano usa, o inglês usa, para adorar a Deus. Não é serviço como serviço braçal, comum. É serviço no sentido de adorar a Deus. Então a tribo de Levi seria a tribo que seria conhecida como a nação de adoradores. Aqueles homens que foram levantados para servir em exclusividade ao seu Senhor. E unicamente ao seu Senhor. O texto aqui no verso 10 é riquíssimo. E para abençoar em meu nome até o dia de hoje. Então eles seriam fonte de bênção. Observe só se eles não trazem consigo
aquele mesmo mandamento que Deus declinou no sentido não de retirar, mas no sentido de dar. Declinou sobre a vida de Abraão. Veja, quando Abraão fora chamado na sua vocação, Deus disse assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra que é usada ali para bendita é a mesma palavra que é usada para abençoar. Agora, essa lei passa sobre quem? Sobre os levitas. Deus está dizendo assim: olha, acontece com vocês a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Em ti serão abençoados todos em meu nome. Para abençoar em meu nome, vocês gerarão a bênção a todos aqueles que ali se achegaram. Verso 9 e 10 diz assim: por isso Levi não tem parte em herança com seus irmãos, Isaacar, Zebulon, os demais. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. Eu tive no monte, como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda por esta vez, não quis o Senhor destruir-te. Veja, Deus aqui, pelas palavras de Moisés, estava separando um povo, para que esse povo prontamente o serviço, o adorasse, fosse todo o canal de bênção que havia entre a terra. Ora, irmãos, nós bem sabemos que no novo pacto, na nova aliança, o que repousava sobre os descendentes de Levi, repousa sobre nós. É assim que o autor de Hebreus interpreta, dizendo que agora nós somos aquela nação de sacerdotes. Nós somos aquela nação a quem Deus separou para servi-lo, santificar-se, viver de forma digna, justa, reta, portar sobre si a sua lei. Não uma arca de madeira, mas uma arca mole, de um coração de carne. Não em tábuas feitas escritas em pedra, mas nas tábuas escritas em nosso coração. Se os levitas eram uma representação regular daqueles que iriam servir a Deus e se apresentar diante do Senhor, nós aqui também o somos. E em um sentido até mais amplo. É que Deus formou todos os crentes agora, literalmente como sendo uma nação de servos adoradores, que se colocam diante dele com a missão de portar a sua palavra e adorá-lo verdadeiramente. Portanto, a razão de um homem ser crente é ele portar a palavra de Deus e servir ao Senhor com alegria, com adoração e cântico, conforme o Senhor ordena em sua palavra. E espreite só, que até isso, Deus deu ao crente, até a forma como ele deve se referir ao Senhor. Deus deu a sua palavra. A forma como ele deveria ser adorado, a forma como ele deveria ser prestado culto. É por isso, irmãos, até mesmo quando um crente ora, ele deve orar a palavra de Deus. E até quando cantar, ele deve cantar a palavra de Deus. Caso contrário, a sua oração não será ouvida e seu canto não será recebido. É por isso que uma igreja de ordem primaz reformada, ela observa com muita atenção o cântico que deve ser entoado ao Senhor. Porque Deus não é aqueles deuses que são servidos conforme o conselho dos homens, ou é alimentado conforme a oração deles. Deus é servido quando nós oramos por sua própria palavra, na sua própria palavra. Deus é plenamente adorado quando nós cantamos a sua palavra e expressamos a sua palavra em nossos lábios. Porque nada que podemos produzir com as nossas mãos é digno de aceitação pelo Senhor. Paulo disse que toda a nossa obra não passa de trapo de imundícia. Portanto, observe só, Deus separou agora um povo e que está dando a esse povo um meio pelo qual ele deve ser servido e adorado. E o como? E aqui nós temos o encerramento do verso 11 da segunda parte que diz: porém o Senhor me disse, levanta-te e põe a caminho adiante do povo, para que entre e possua a terra que jurei dar a seus pais. Veja só, irmãos. Você já se perguntou, que coisa louca. O povo vai entrar numa guerra, porque vai entrar em Canaã. Ora, se você vai para a guerra, é interessante. Eu já disse aqui uma vez, que tem um canal do YouTube, que vem por outro eu assisto. Não vou falar o nome aqui para não estar fazendo propaganda gratuita, mas eu vou dizer, o nome do canal é Hoje no Mundo Militar.
Lá tem dizendo como é que as nações entram em conflito bélico. Aí, por exemplo, tem a história de todas as guerras. Aí nas guerras recentes, os Estados Unidos que foi invadir o Afeganistão para caçar, derrubar, ajudar e punir um grupo terrorista chamado de Talibã. Como foi que a América fez? Pegou os seus melhores médicos e engenheiros, os advogados e os professores e disse assim, vão lá, invadam o Talibã, aliás, invadam o Afeganistão e capturem o Talibã. Não, não foi. Não colocou um médico, não colocou um engenheiro, não colocou um advogado, não colocou um professor, não colocou um civil. Mandou, literalmente, o melhor padrão militar de todos os tempos. Frotas aeronavais que poderiam invadir a nação, tanto no ar e em terra. E rapidamente, num período aí de pouco tempo, os Estados Unidos subjugou aquela nação, mandando os militares para lá. Você vai para a guerra, você coloca o exército à frente, porque você espera vencer. Que coisa louca, né? Deus colocou os adoradores na frente, não vão vocês. Vocês vão na frente, né? Olha o que é que diz o mandamento. Porém, o Senhor me disse, levanta-te e põe a caminho diante do povo. Já se viu um negócio desse? Vocês vão me servir, vão me adorar, vão levar a arca da aliança, vão na frente do povo. Uma vez por dizer o seguinte, o Senhor nem nos deu terra, ainda quer nos matar. Então em Canaã, nós não somos um povo bélico. Nós somos uma nação de lavradores e agropecuaristas. Se chegarmos ali, seremos consumidos diante dos olhos daqueles que nos veem como gafanhotos. Ora, o Senhor era para colocar os mais fortes homens adiante de nós. Esses iriam com espadas inchadas, bois e jumentos. Talvez nós tivéssemos alguma chance com o Senhor correto. Um grupo de sacerdotes na frente. Um grupo de liturgistas que vão cantar. Homens que vão levar uma arca de madeira. Mas quando eles nos verem, rirão de nós. Vão dizer, esse povo vem nos tomar a terra, solta os cachorros e resolve o problema. Solta os cachorros, os cachorros resolvem. Irmãos, você se perguntou por que Deus colocou justamente os sacerdotes à frente, os de Levi à frente? Porque eles eram a representação de quem? De Deus, que vai adiante do povo. Assim somos nós, os crentes que vão adiante do mundo. Não é à toa que antes do mundo ser recebido por Deus para julgamento, os crentes primeiramente vão através de ressurreição e arrebatamento. É assim que Deus guerreia com o mundo. Não é tomando para si um exército de anjos, mas é tomando para si o quê? Um exército de crentes. Um exército de crentes. Esse é o povo do Senhor, irmãos. É esse o povo do Senhor. É um exército de crentes. Um exército de crentes que são levantados para servirem ao Deus de toda justiça. De toda justiça. Agora, veja só, como é que os crentes pelejam? Como é que nós lutamos? Quais são as armas que nós portamos? Bora lá, é a parte mais longa do texto, verso 12 ao verso 22. Do verso 12 ao verso 22, nós temos 11 versículos. Diferentemente da primeira parte do texto, que você tinha 4. Aliás, da segunda parte do texto, a parte intermediária, que você tinha 4 versos. E a primeira parte, que você tinha 7, aqui, na segunda parte, você tem 11 versos. Literalmente, a metade do texto. Deus agora ensina como nós lutamos. Como é que um crente luta na batalha do Senhor? Diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus, como todo o teu coração e com toda a tua alma, que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus,
e a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circundai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Veio agora Deus aqui dizendo como os filhos de Israel deveriam lutar. Ele diz assim, olha, saibam que vocês são amados por Deus. Mas que, verso 13, guarde os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que hoje o Senhor ordena. A pergunta aí, terminando com interrogação, não é uma pergunta interrogativa final, mas é uma pergunta chamada, a famosa pergunta retórica. Ou seja, já possui resposta na própria pergunta. Deus estava dizendo que a arma que esses crentes deveriam portar não era uma outra coisa, senão obediência em andar no caminho do Senhor, porque eles eram amados, e guardar os mandamentos, estatutos e juízos que o Senhor havia ordenado. Como foi que Paulo ensinou aos crentes de Éfeso a lutarem nessa vida? Vocês se perguntaram isso? Paulo disse que os crentes de Éfeso estariam à beira da morte, porque seriam julgados e condenados pelo mundo. Com que armas Paulo ensinou que aqueles crentes deveriam lutar? Eles possuíam uma tríade inimiga. Qual era a tríade inimiga? O mundo, a carne e o diabo. Com que armas Paulo pede para que aqueles crentes batalhem? Veja, verso 13, nós lemos: mandamentos e estatutos ordenados por Deus. Bora observar o que Paulo diz no texto. Efésios, capítulo de número 6. Observe só aí, a partir do verso 10. Vamos ver as armas que Paulo agora imprime para que os crentes possam lutar contra a tríade, o mundo, a carne e o diabo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A mesma coisa que está no verso 12. Mesmíssima coisa. Verso 12, lá do capítulo de número 10 do livro de Deuteronômio. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Bora conhecer essa armadura. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomar também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Observe só quais foram as vestes que Paulo agora está dando ao crente para que lute. É bem familiar, né, irmãos? Olha só. Os pés na preparação do Evangelho. O escudo da fé. O capacete da salvação. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em submissão ao Espírito. E vestido couraça da justiça. Ora, irmãos, peraí. Por que Paulo mandou os crentes se revestir então? Sempre vou fazer um resumo aqui. Veja, quando nós vemos os mandamentos, se a gente fosse fazer um resumo das duas tábuas,
nós diríamos, a primeira tábua diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda tábua diz o quê? E ao próximo, como a si mesmo. Agora, observe só. Se nós fôssemos fazer um resumo aqui dessa armadura, como é que nós diríamos aqui? Do que é que o crente se reveste, a não ser do quê? De toda a palavra de Deus. Quais foram as armas dadas por Deus a Moisés manifestadas entre os filhos de Israel? Mandamentos, estatutos. O que é mandamentos e estatutos? Tudo aquilo que Deus escreveu. Palavra de Deus, irmãos. A arma do crente não é uma outra coisa senão palavra de Deus. A luta que nós travamos contra aquelas ordens que vêm sobre nós, não somente espirituais, mas que atingem o nosso físico, daí carnais, que atingem literalmente o nosso espírito, o diabo, não é outro senão a palavra de Deus. A arma pela qual nós somos instados a lutar é toda a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que crentes laboram, insola a Escritura e toca a Escritura, somente a Escritura e toda a Escritura. Porque é essa arma que Deus nos dá, por exemplo, para que possamos lhe oferecer um culto agradável, para que possamos combater contra o pecado, nos levantarmos contra o inimigo que assola os nossos dias. E quem entende inimigo, eu não estou me referindo somente ao diabo, viu? O mundo, a carne e o diabo. Essa é a leitura que faço. Essa, portanto, é a nossa armadura. Essa, portanto, é a nossa arma. For assim que Moisés, desde antes mesmo de Paulo, 1500 anos antes, 1000 anos antes, agora prenunciara a forma como os crentes deveriam portar-se. Como os crentes deveriam portar-se. Tomem toda a palavra de Deus. Tomem toda a palavra de Deus. Essa é a nossa arma. Essa é a nossa arma. E é assim que nós devemos estar cingidos, para que os nossos pés anunciem salvação e a nossa boca e os nossos lábios louvem e proclamem as grandezas de Deus. É assim. Não de outra forma. Não de outra forma. Moisés, portanto, anuncia como essa palavra deve ser aplicada. Verso de número 17, ele diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Às vezes a expressão aqui é muito mal interpretada quando diz assim: Deus não faz acepção de pessoas. Verdade. No meio do povo de Deus, ele tanto salva o rico como salva o pobre. Aqui estão homens das mais diferentes cores. O amarelo, o negro, o branco. Dos mais diferentes tamanhos e formas, o alto e o baixo. O gordo e o magro. Aquele que tem boa vista, aquele que não tem vista nenhuma. Aquele que fala bem e aquele que é troco nas palavras. Verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Aquele que muito entende, aquele que nada, ou quase nada, passa a entender. Ou entendeu. Deus não faz acepção de pessoas. Tanto para a salvação, bem como para a condenação. Na condenação estará o rico e o pobre, o gordo e o magro, o amarelo, o branco e o negro, o asiático, o oriental, o europeu, o americano. Estarão todos lá condenados. Por um feito que Deus não fez acepção de pessoas. Eis, portanto, a distinção e a diversidade que há no meio do povo de Deus, em forma e característica, unidos em um único só propósito, servir a Deus por meio da palavra. Porque Deus não faz acepção de pessoas. A forma como ele é adorado na América deve ser adorado na África, deve ser adorado na Europa, deve ser adorado no Oriente. A adoração é única, a crença é única. Porque simplesmente ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Salvo o entendido, salvo o índio. Salvo o abastado, salvo o não bem-aventurado. Salva. Porque ele não faz acepção de pessoas, irmãos. Ela atende isso.
É por isso que nós servimos a Deus com um coração alegre. Salvou o humilde pescador, mas salvou o homem rico, o cobrador de imposto, Levi e Mateus. Irmãos, esse é um impacto formidável que a palavra de Deus causa entre os homens. Deus vai salvando e separando para si homens distintos para fazê-los sacerdotes, para que eles possam, em Cristo, se apresentar diante dele. Portanto, Deus usa o instrumento da sua palavra. Salvação de pecadores não pode se dar por outro meio, senão por meio da palavra de Deus. Quem seriam os salvos? Verso 18, nós começamos a saber quem são eles. Olha quem são. Que faz justiça ao órfão, à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso, amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 anos, teus pais desceram do Egito. E agora, o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Portanto, é assim que Deus agora habilita os seus santos. Veja toda a estrutura da ordem de salvação. Salva o órfão, a viúva e o estrangeiro. Aquele que, procurando fazer negócio, o rico, caminha pelos povos. Do pobre ao rico, Deus salva. Do rico ao pobre, Deus condena. Pense que salvação vai se dar a um outro povo senão esse. Deus salva o rico, Deus salva o homem pobre, mas condena o rico e condena o homem pobre. E ele faz isso com as palavras que fala do meio do fogo. Agora vamos responder a primeira pergunta. Por que Deus mandou, portanto, Moisés lavar as pedras e não ele mesmo lavou? E não ele mesmo lavou. Observe que a resposta estava aqui no verso número 12. Quando ele diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na primeira vez que Deus havia lavrado as pedras, e com o seu próprio dedo escrito sobre elas, dando-as a Moisés, ele fez perante Moisés. Moisés viu isso. Na segunda vez, quando ele disse assim: Moisés, agora você lave as pedras, conforme eu fiz. O que Deus estava querendo cobrar de Moisés? Senão, estrita observância e obediência. Deus estava dizendo assim: Moisés, será que você me observou como é devido você me observar? Será que você me viu fazendo como eu fiz? Será que você fará como eu te ordeno? E como é que eu posso saber disso, se não mandando agora tu lavar a pedra? Então, Moisés, faz tudo o que eu fiz, para saber sentir a obediência. Por que Deus cobra de nós que andemos conforme a sua lei? É porque Ele não sabe se nós podemos fazer o que nós deveríamos fazer? Ou se é nós que não sabemos que podemos ou não podemos fazer conforme o Senhor ordena? Onde reside a dúvida? Em Deus em nos pedir ou em nós em realizar? A dúvida exige em nós, irmãos. Quando Deus agora cobra de um crente que ele ande como ande, é para que esse crente saiba se ele pode andar ou não andar diante de Deus, ou se ele mesmo observou as obras do Senhor. Não é à toa que em vários momentos da Escritura,
Deus, ao se relacionar com o seu povo, diz assim, observando o que foi dito aos antigos. Deus fala, você sabe o que foi que eu falei antes? Um crente temente obediente deveria ser, Senhor, o Senhor disse antes. E eu vou dizer o que o Senhor disse. O Senhor disse assim, assim e assim. Você já imaginou crente visitando um crente, Deus visitando os crentes, como visitou uma mulher, dizendo assim, você sabe fazer como eu estou ordenando? Eu dizer assim, mas como foi que o Senhor ordenou? Mas como foi que o Senhor ordenou? Nas parábolas, o Senhor vem e vai requerer dos seus trabalhadores. Vocês multiplicaram conforme eu lhes tinha ordenado. Uns dirão assim, o Senhor me deu 7, multipliquei por 14. Outros dirão, o Senhor me deu 5, eu multipliquei e agora tenho 7. Outros dirão, o Senhor me deu 1, agora tenho 3. O Senhor me deu 1, agora tenho 2. Aí chega para um e vai dizer assim, e você, o Senhor me deu 2. Pensando eu que o Senhor é exigente, que cobra muito dos seus, eu escondi. Aqui os 2. O Senhor disse, mas você não fez negócio nenhum. Você recebeu 2 dracmas e não multiplicou nada. Você é infiel. Você é infiel. Veja, irmãos, Deus cobra de nós, ou exige de nós, alguma coisa, para que nós mesmos saibamos se nós estamos observando e temendo as exigências que, por meio da sua palavra, o Senhor nos faz. Olha como Deus aqui foi prático com Moisés. Observa como fez as pedras, Moisés. Faz tu agora. Faz tu agora, Moisés. Deus colocou Moisés à prova. E Deus nos coloca à prova também. Para que a gente possa saber se estamos observando ao Senhor e temendo a sua palavra. Para que nós possamos saber se somos ou não filhos obedientes de um Pai bondoso, misericordioso e amoroso. Deus nos coloca à prova, irmãos. E você é chamado à observância disso. E Deus começa a lhe provar. Deus começa a lhe provar. Como foi que eu te ordenei? Como foi que eu fiz? Não pense que isso é uma exclusividade, não. Seria algo novo para Moisés, não. Quando Deus tirou Adão e Eva do jardim, e quando cobrou a adoração, Abel tinha diante dos seus olhos a obra de Adão, cozer para si folhas, ou tinha como obra as obras de Deus, abater para si um animal e prestar culto a Deus, conforme Deus fez para cobrir a nudez de Adão e Eva. Como também tinha essa dupla perspectiva Caim. Caim observou Adão e ofereceu o fruto da terra. Abel observou a Deus e ofereceu as primícias do campo, os animais. Para quem Deus atentou? Para quem foi que Deus observou? Qual a adoração Deus recebeu? Deus cobra de você o modelo e o padrão que Ele exige de sua palavra. Atento para isso, irmãos. Deus talvez esteja pedindo hoje para nós que lavremos as pedras. E nós só podemos fazer para Deus se antes nós temos observado a sua palavra. Às vezes alguém chega para mim, até em sala de aula, aqui mesmo na igreja, isso acontece, diz assim, pastor, como é que eu faço isso? Às vezes eu fico até com vergonha própria, sabia? Eu dizer o que é que deve ser feito, irmãos. Seja na liturgia, seja na doutrina, seja. Às vezes eu até tenho vontade de responder, eu fico até pensando, será que a pessoa não vai pensar que eu estou sendo grosso? Observe como é que eu faço. Só isso. Faça aí. Dê seguimento. Qual é a minha postura? Eu faço do mesmo jeito, rapaz. Faça desse jeito. Irmãos, assim que Deus nos ensina, observando Ele. Observando a sua lei, os seus mandamentos.
Deus não vai parar, sentar no meu lado da cama e dizer, olha, fulano, eu quero que você faça assim. Aí vai explicar para vocês em detalhe. Ele disse, como foi que eu me revelei? Como foi que eu me mostrei a você? Faça do mesmo jeito, rapaz. Faça do mesmo jeito, para que você possa ir bem. O autor de Hebreus diz, observando os vossos dias. Observando. Deus nos abençoe, irmãos, em Cristo. Ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Nós vamos encerrar nesse momento o culto matutino, orando ao Senhor, com gratidão, recebendo a bênção divina, e em doxologia, cantando o cântico de número 177 do nosso inário. Oremos, irmãos, nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te servimos, te adoramos verdadeiramente como o Senhor exige de nós. Agora pedimos a Ti que o Senhor continue nos abençoando verdadeiramente, aplicando em nosso coração a Tua palavra, para que agora, uma vez que temos ouvido o Teu Evangelho, nós possamos caminhar em Tua justiça, sabendo que o Senhor nos dá a lei, nos forma um povo e nos diz como devemos lutar e como devemos agir nesse mundo. Santo Senhor, nós te agradecemos pelos méritos de Cristo, que na cruz do Calvário fez por nós aquilo que nenhum outro homem poderia ter feito. E nos deu, Senhor, a bondade de andarmos conforme o Senhor tem ordenado e prescrito. É a nossa oração, é o nosso pedido que nós fazemos nesta manhã, esperançosos de que o Senhor continuará nos abençoando. Oramos em nome de Cristo Jesus, Senhor, aquele que vive e que reina sempre e para sempre. Amém.